Contas atrasadas com mais de 5 anos não podem ser mais cobradas na Justiça. Também não podem ser negativadas em órgãos de proteção ao crédito, Serasa, SPC, Boa Vista e etc. Também não podem ser protestadas em cartório de protesto e também não podem ser cobrados por empresas de cobrança ou empresas de recuperação de crédito. Pois bem, infelizmente, o cidadão brasileiro não sabe disso. E os bancos, esses órgãos de restrição de crédito, cartório de protesto e empresas de cobrança ganham um oceano de dinheiro todos os dias aqui num país chamado Brasil. É tanto dinheiro que eles ganham que eles se tornaram os reis. E você, cidadão brasileiro, que não quer saber dos seus direitos, é o bobo da corte, nada mais do que isso. É tanto dinheiro que eles faturam que eles estão fazendo o quê? Patrocinando jogos de futebol e outras modalidades esportivas. Eles estão patrocinando novelas, jornais. Por quê? Porque eles não querem que o cidadão brasileiro aprenda os seus direitos. Eles não querem que o cidadão brasileiro saiba o que é uma educação financeira. Eles querem que o cidadão brasileiro fique abaixando a cabeça para eles. Eles, inclusive, têm tanto dinheiro que eles estão bancando campanhas eleitorais. Por quê? Porque um político vai ser eleito através de uma eleição, através do voto. E ficam colocando o brasileiro achando que, votando em um político, a vida dele vai mudar. O brasileiro briga um com o outro por defender este ou aquele político. Mas nenhum desses políticos, até hoje, há 100 anos, nesse país chamado Brasil, mudou alguma questão com os juros bancários aqui no Brasil. Se você não sabe, é os juros mais altos de todos os países do mundo. Pois bem, eu dou os parabéns para você, banco, para você, cartório de protesto, para você, Serasa, SPC, dou parabéns para você, Ativos, Recovery, essas empresas de cobrança, porque vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. Vocês deixam o povo cada vez mais ignorante e nadam neste oceano de dinheiro que vocês ganham todos os dias. É uma pena, mas vocês devem ficar muito bravos, muito tristes, muito zangados, quando o brasileiro descobre este canal aqui no YouTube, EFS Assessoria e Consultoria Empresarial, que só tem um objetivo, tirar um tempinho aqui, que a EFS ela é uma empresa de assessoria e de consultoria. Mas ela tira um tempo para fazer vídeos para o cidadão brasileiro. E quando o cidadão brasileiro descobre este canal e assiste os vídeos, vocês não vão mais ter que ficar falando do desemprego no Brasil, porque aqui tem uma série de vídeos falando sobre empreendedorismo, tem uma série de vídeos falando sobre educação financeira, também tem uma série de vídeos falando qual é a função de um político, todos os políticos. Pois bem, cidadão brasileiro, se ele quiser assistir esse vídeo, ele vai saber que dívida após 5 anos não pode ser cobrada, nem sequer protestada. Veja só, a dívida não pode mais ser cobrada na justiça, protestada em cartório ou cadastrada em órgãos de restrição ao crédito, como SPC e Serasa. Contas atrasadas com mais de 5 anos não podem mais constar em órgãos de restrição ao crédito, como Serasa e SPC, e não podem influenciar no score, na pontuação do consumidor, tampouco impedir ou limitar o crédito do consumidor junto ao mercado. Se o cidadão brasileiro se deparar com contas atrasadas, contas prescritas com mais de 5 anos, constantes em cadastro de restrição ao crédito, pode recorrer à justiça pedindo a imediata exclusão e também poderá pedir indenização por danos morais, se ele provar que elas prejudicaram na sua obtenção de crédito ou no seu score, na sua pontuação. Também o cidadão brasileiro tem um direito que vocês não querem que ele saiba. Se o brasileiro ele faz um acordo com Serasa, SPC, esses feirões que tem, limpa o nome,
Ele faz esse acordo, pode ser por telefone, por internet, ou ali diretamente nesses órgãos de restrição ao crédito, num banco, ou mesmo numa empresa de cobrança. O direito do consumidor é soberano no Brasil, mas o brasileiro ele não quer aprender. O brasileiro, ele é um consumidor e ele tem 7 dias para rever isso. Para pedir o cancelamento deste acordo, ele tem 7 dias. É o que garante o artigo 49 do Código do Consumidor, a Lei 8.078, desde o ano de 1990. Mas nenhuma novela fala isso na televisão, nenhum jornal fala isso, nenhuma rádio fala isso, nenhum jogo de futebol fala isso. Por isso o brasileiro não sabe, mas vocês que estão aí nadando nesse oceano de dinheiro, estão bancando, patrocinando cada vez mais para que o brasileiro ele não tenha a cultura do conhecimento dos direitos dele. E esse artigo 49 aqui do Código de Defesa do Consumidor, na verdade ele fala sobre o direito do arrependimento. E isso já está decidido até no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele decidiu que o prazo máximo é de 5 anos a contar da data do vencimento da dívida, confirmando o tempo previsto no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala claramente sobre isso. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. O que isso significa? Respectiva fonte significa que aquele que foi lá e protestou ou levou no Serasa SPC em restrição de crédito tem que ter este documento. E este documento tem que ser mostrado para o cidadão brasileiro. Porque se não fizer isso, é crime perante o Código de Defesa do Consumidor. E este crime ele consta no artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor. Acontece que o brasileiro ele não sabe. O brasileiro ele é o bobinho, entendeu? O brasileiro ele é o burrinho. Essa é a verdade. Agora, o artigo 290 do Código Civil Brasileiro, ele está em vigor e ele fala sobre a cessão de créditos. O que é cessão de crédito? É ceder o crédito para um outro. Eu vou explicar melhor para você. Eu posso comprar uma dívida. Eu posso comprar um crédito. Eu vou comprar um crédito. Só que, para eu poder comprar, quem está devendo, eu vou comprar do credor. E você é o devedor. Eu vou comprar o seu crédito com ele aqui, devedor. Você tem que estar junto, presente, para dar a sua anuência. Você tem que dar o seu consentimento. Você tem que estar concordando com isso neste dia que eu estou comprando isso. Eu tenho aqui um documento, que este documento aqui é a sua dívida. Aí eu compro e eu passo a ser o seu credor. Para eu poder te cobrar, você tem que ter assinado ali, concordando com isso. Mas você não fez isso, cidadão brasileiro. Então, eu compro, mas eu não posso te cobrar. Não interessa se a dívida está prescrita. Eu não posso te cobrar porque você não anuiu, você não consentiu. Então, eu não posso te cobrar. E aí, eu munido desse documento que eu acabei de comprar, munido o que é? Eu comprei este documento, essa sua dívida. Eu também não posso ir num cartório de protesto e falar, ele está devendo para mim, você está devendo para mim porque eu comprei desse credor aqui. E agora eu estou com esse documento e eu vim aqui protestar porque você não quis me pagar. E eu vou no Serasa, SPC, eu vou no Boa Vista, esses órgãos de proteção de crédito. E eu vou lá e negativo você. Eu também não posso fazer isso. Por quê? Porque você não consentiu. Isso está descrito no artigo 290 do Código Civil Brasileiro, que está em vigor até hoje. E é esse código aqui. Só que você, cidadão brasileiro, não sabe disso. Você é o bobo da corte.
Você abaixa a cabeça para tudo isso que está acontecendo, para esse oceano de dinheiro que todos estão ganhando todos os dias em cima de você. E esses órgãos de proteção e cartório de protestos, eles respondem solidariamente, eles respondem junto com essas pessoas que te negativaram, que estão te cobrando. Você entendeu? Então você pode ir no juizado especial civil e mover uma ação pedindo para retirar a sua restrição e uma indenização por dano moral. E junto, no mesmo local, que é no fórum na sua cidade, você não precisa de advogado para isso. Você vai no juizado especial criminal, porque aí tem um crime perante o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? E isso está no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Só que eles não querem que você faça isso. O que eles querem é que você continue assim, sem querer aprender, sem querer conhecer os seus direitos. Eles ganham tanto dinheiro que eles estão bancando campanha eleitoral para que continue desse jeito. Você erra quando você não envia um e-mail para cada um dos senadores do Brasil, qualquer um, em qualquer ano, em qualquer eleição, exigindo juros bancários no Brasil a 1% ao mês, a 2% ao mês. Você erra de não escrever esse e-mail para os senadores e para os deputados federais, que são eles que fazem as leis de âmbito federal no Brasil, pedindo para que tenha nas escolas públicas do Brasil aulas de Constituição brasileira, aulas de educação financeira e aulas de empreendedorismo. Por isso que ficam falando o desemprego que está no Brasil. Seja você um empreendedor, mude a sua vida. Pois bem, veja só, esse mesmo artigo aqui, o 43 do Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo 1º, ele diz: os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referente ao período superior a 5 anos. Ou seja, se a dívida está lá e já passou 5 anos, não pode, tem que sair. Olha só, o parágrafo 5º deste mesmo artigo 43 também fala que se estiver prescrito o direito de cobrança de dívida, não podem ser fornecidas informações negativadas pelos cadastros de restrição ao crédito. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Veja então os direitos que o cidadão brasileiro possui, mas é o coitadinho que fica querendo que alguém vá resolver os problemas. Por quê? Porque o brasileiro ele foi criado assim por esse sistema e é o bobo da corte, onde tem os reis, que são eles, os bancos, os políticos. Quantas vezes você, brasileiro, já acessou aqui o nosso canal e foi ver a nossa série de vídeos? Vai lá ver quanto ganha um político no Brasil e você está aí idolatrando ele. Olha só, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Você tem esse direito do arrependimento. Só que eu bato palma para você, dono de banco, para você, banco, para você, órgãos de restrição ao crédito, para você, empresas de cobrança, para você, político brasileiro, que coloca o brasileiro sem ter o conhecimento do direito dele. E o brasileiro, há mais de 100 anos, aceita isso. É o bobo da corte, não é verdade? Então aqui, se o brasileiro assistir esse vídeo e compartilhar, o brasileiro vai ter o conhecimento dos direitos dele. Dívida prescrita não pode ser cobrada e nem negativada. 5 anos. Passados 5 anos da dívida, não pode. Cabe aí dano moral no juizado especial civil e também um crime no juizado especial criminal, no fórum na cidade sua. Você não precisa de advogado para isso.
Também, as empresas que compram a dívida e levam para negativar não podem fazer isso. Por quê? Porque você, devedor, não deu a sua anuência. Então ele não tem o direito de estar fazendo isso. Se passou mais de 5 anos, está prescrito. Não pode cobrar e não pode negativar. Agora, se comprou, se não está prescrito, e a empresa de cobrança, que também fala que é empresa recuperadora de crédito, a dívida ela não passou 5 anos, ela não prescreveu, mas eles pegam esse documento que eles compraram, que é a cessão de crédito do artigo 290, e vão lá e negativam, não podem fazer isso, porque você não anuiu, você não consentiu, você não assinou o documento quando eles compraram. E isso está tendo uma enxurrada no Brasil. Não pode ser protestado. Todos eles respondem solidariamente. Mas você, brasileiro, é o bobo da corte, não é verdade? Por isso que eles nadam neste oceano de dinheiro. Parabéns a vocês, políticos, bancos, cartórios de protesto e empresas de cobrança. Empresas Serasa SPC.